O método de colisão que a gente vai usar é um método que se chama colisão AABB, Axis Align Bounding Box. Em- Seria o que? Um envelope alinhado ao eixo. Mas o que importa mesmo é a forma como ele funciona. A colisão, ela acontece quando dois objetos obedecem às seguintes condições que podem ser vistas aqui embaixo. Deixa eu aumentar um pouco isso. Agora eu fiquei na frente. Ah, pronto, perfeito. A colisão ela acontece quando eu tenho aqui dois retângulos. O A, esse que eu estou movendo com o mouse, de 70 por 50. Aqui no retângulo você consegue ver a posição em que ele está, as dimensões e o rótulo dele, né? O nome. Então, a colisão acontece quando essas quatro condições aqui embaixo de colisão são verdadeiras. Eu estou aqui em cima o A está em cima do bloco B. Então você vê que a primeira condição ela não é verdadeira, logo a colisão não acontece. Mas agora a colisão acontece. A base de A, né, que é a parte inferior de A, é maior do que o topo de B. Como o Y cresce para baixo, a base de A é maior do que o topo de B. Imagina que o topo de B está aqui, a base de A está aqui. Quando o topo de A é menor do que a base de B, que é essa situação aqui. O topo de A e a base de B. Quando o topo de A passa, né? Passa, eles colidem. A esquerda de A é menor do que a direita de B. O X cresce para a direita, então esquerda de A, direita de B, ok. E quando a direita de A é maior do que a esquerda de B, aqui. Como vocês podem ver, a colisão acontece quando os blocos eles sempre vão vir de uma direção, né? Assim, de cima, de baixo, da direita ou da esquerda. Para detectar de onde o bloco vem, eu preciso de duas coisas. Eu posso usar a sobreposição, ver quanto de A sobrepõe B em cada uma das direções, cima, baixo, esquerda e direita. E aí eu vejo, para saber de onde vem a colisão, eu posso ver quem é a menor sobreposição. No caso aqui é a direita, o objeto A colidiu com B pela direita. Cima, né? Cima, a sobreposição é 9, que é a menor entre todas, esquerda e direita. Só que, além disso, para não haver nenhuma. É um parâmetro a mais, né, para calcular a colisão, eu tenho a velocidade. Nesse sketch aqui que eu fiz para fazer essa simulação, eu posso alternar entre o movimento, o mouse para mover A e os direcionais. Então, eu vou apertar aqui o direcional para a direita e você vai ver que a velocidade de x vai aumentar, certo? Então, a velocidade de x sendo maior do que zero e a sobreposição na esquerda de B sendo a menor, isso significa que a colisão se deu pela esquerda. Já em cima, a velocidade de y maior do que zero e a colisão e a sobreposição em cima ser a menor. Direita é quando a velocidade de x é menor do que zero e sobreposição na direita é zero. E agora embaixo é quando a velocidade de y é menor do que zero e a sobreposição embaixo é zero. Logo, a gente pode escrever o método de detecção de colisão da seguinte forma. Eu vou escrever um método que verifica se esse objeto
personagem, a instância desse objeto, ou seja, o des, colide com outro objeto, certo? Então, para facilitar a representação das condições, eu vou renomear, eu vou atribuir a essa instância que eu tenho de personagem, está no des, a variável A, e a variável B eu vou atribuir outro. Poderia ter usado outro direto lá em cima, mas vamos deixar aqui. E a colisão, ele colide quando? Vamos trazer isso aqui para o lado novamente. Aqui. Deixa eu reduzir agora. Ele colide quando? A base de A, ou seja, A ponto Y, só que A ponto Y não é a base de A. A ponto Y é o ponto superior esquerdo de A, tá lá em cima. Para eu ter a base de A, eu preciso de A ponto Y mais A ponto altura. Então, quando a base de A for maior do que o topo de B, o topo de B é B ponto Y. E quando o topo de A ponto Y, for menor do que a base de B, ou seja, B ponto Y mais B ponto altura. E a outra condição é, quando a esquerda de A, quem é a esquerda de A? Como eu falei, o ponto que é superior esquerdo é o ponto a partir do qual o retângulo começa a ser desenhado, né? Então, a esquerda de A, ela está em A ponto X. Quando a esquerda de A for menor do que a base de... Não, quando a esquerda de A for menor do que a direita de B, menor do que a direita de B, a direita de B é BX mais B ponto largura. E, finalmente, quando a direita de A, que é AX mais A ponto largura, for maior do que a esquerda de B, B ponto X. Essa é a condição de colisão. Enorme, mas eu acho que deu para entender. Se a colisão existiu, ou seja, se colidiu, eu preciso calcular de onde vem de onde o objeto que colidiu veio. Então, vamos calcular aqui a sobreposição de cima. Como é que eu calculo a sobreposição de cima? B, né? O topo de B menos a base de A. O topo de B é B ponto Y e a base de A na verdade, eu tenho que a sobreposição o topo de B menos a base de A ou porque eu estou olhando aqui no código que eu fiz, que eu uso como lembrete, eu fiz a base de A, eu fiz o inverso, né? A base de A, que é A ponto Y mais A ponto altura, menos o topo de B, que é B ponto Y. Daria a mesma coisa se eu fizesse o inverso? Não estou conseguindo pensar agora. Vamos chamar de topo e base, não de cima e base. Topo e base. Agora, a base. Para saber se a colisão veio da base, eu vou fazer... Ah, tá. Agora eu entendi. Entendi que não ia dar certo. Eu vou fazer a base de B, né? Que é BY mais B altura menos o topo de A. Exatamente. Então, BY mais B ponto altura menos o topo de A.
esquerda vai ser... Aqui é direita. Esquerda colidindo pela esquerda. Então, é a direita de A, que é A ponto x mais A ponto largura, menos B ponto x. Exatamente. E letra de direita é B ponto x mais B ponto largura, menos a esquerda de A. B ponto x mais B ponto largura, menos A ponto x. Agora eu calculo quem é o menor entre todos esses, né? Com a função mathmin. Topo, base, esquerda e direita. E eu também tenho a velocidade de x, né? Velocidade de x, velocidade de y. Se o menor foi igual se a colisão se deu no topo e a velocidade y era maior do que zero, velocidade y é maior do que zero, isso significa que o personagem, né? Aqui, veja que o método colide está no personagem. Se ele colidir com a plataforma, ele colidiu em cima da plataforma. E ao colidir em cima da plataforma, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou zerar a velocidade para ele não se mover mais. E vou precisar fazer o... Precisar fazer o quê? Vamos zerar a velocidade. Eu vou desenhar personagem depois de plataforma, porque talvez vá acontecer uma coisa aqui que eu quero explicar o porquê. Não, ele passou direto. Eu preciso também ajustar a posição, né? A velocidade é zero e a posição y do personagem é o b.y, é o y da plataforma menos a altura. Porque se fosse o b da plataforma, aliás, se fosse o y da plataforma, o personagem ficaria aqui. E aí, quando eu subtraio a altura, ele vai ficar logo acima, exatamente acima da plataforma. Por que não funcionou? Porque eu não verifiquei se colide. Agora, personagem, eu verifico se personagem colide com plataforma. Plataforma. Pronto. Vamos ver como é que ficava antes sem ajustar a posição dele. Você vê que ele vai passando até essa reduzida que ele dá, como se tivesse um atrito, é porque a velocidade fica zero e a velocidade fica zero e a gravidade age de novo. Zero e age de novo. Zero e age de novo até ele sair dos limites da plataforma. Por isso que eu preciso ajustar. Agora vamos ver como é que faz para ele pular, né? Para ele pular, eu vou precisar detectar se ele está no chão. Mas antes disso, eu vou mostrar como é que eu faço o pulo sem detectar que ele está no chão, porque aí vocês vão ver o que que acontece. Como é que ele pula? Ele vai pular. Estou só vendo aqui se eu criei um novo método para pular. Criei um novo método para pular. Ou se eu tinha colocado pular em outro método. Então, aqui eu crio o pular, porque agora o pular eu não vou fazer quando eu apertar a barra de espaço, eu vou colocar a chamada para o método pular dentro do evento keyPressed.
porque funciona melhor assim. Então, ele pula, ele tem um atributo força, pulo, que eu coloquei igual a menos 35, é como se fosse um impulso para cima. O que é o pular? O pular é dizer que a velocidade y dele é diz ponto força pulo. Eu preciso chamar aqui no function ponto, aliás, function key pressed. Então, quando a tecla for pressionada, se o código da tecla for 32, que é a barra de espaço, não barra de espaço não, é o up arrow. Se for o up arrow, personagem vai pular. Vamos ver? Pronto, o personagem agora pula e se move para as laterais. E agora, como é que eu acrescento novas plataformas?